Para comemorar sua 10ª edição, o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo exibiu 111 títulos de 17 países. O festival nasceu como prospecção, para revelar coisas, para descobrir coisas. Por isso que o festival tem tudo, todos os países estão aqui. Todo festival trabalha com um filme que às vezes as pessoas estão esperando e nós trabalhamos mais com as descobertas, que eu acho que são mais reveladoras. Para o festival, essa trajetória significou, acima de tudo, prestígio. Então, há 10 anos a gente não conseguia ter muitos filmes inéditos. A gente jamais sonharia na primeira edição em ter o World Premiere. Esse ano, nossa programação contemporânea era integralmente de filmes inéditos. Ou inéditos em São Paulo, ou inéditos no Brasil, ou inéditos no mundo. A mostra Contemporâneos contou com a estreia mundial de 5 longas brasileiros. A cultura urbana brasileira nos anos finais da ditadura militar é o tema de Não Estávamos Ali para Fazer Amigos, de Miguel de Almeida e Luiz Cabral. Traga o Seu Amor aborda a fragilidade das relações amorosas a partir de relacionamentos em conflito. Foi um filme que eu fiz a partir de uma observação durante um período sobre essa dificuldade, né, da gente viver junto hoje em dia, né, assim, essa coisa de morar junto, sendo amigo, sendo casal, né, viver junto, né? Então eu decidi fazer esse filme. É um filme intimista, foi feito quase durante uns 3 anos, mais ou menos. Assim, foi um filme feito aos poucos. Legal demais lançar um filme no Festival Latino, né, que é um festival bacana, e aqui no Memorial também. O longa Través acompanha a trajetória de uma jovem cubana em busca de autoconhecimento no momento em que pensa em deixar o país. O filme ele é uma ficção, mas ele tem um caráter muito documental também. Por quê? Porque a Cíntia, ela é uma atriz profissional, a gente fez um casting em Cuba para encontrar ela, e ao longo do caminho ela vai conhecendo pessoas numa balsa, num trem, na casa de alguém que ela vai dormir, e que são pessoas reais que dão as suas próprias opiniões sobre temas como os balseiros ou a abertura que está acontecendo agora. O filme se passa mais no ano de 2002 para 2013, que foi o período que o Raul Castro ele revogou uma lei de imigração. Isso é, a lei da Carta Branca, que até então você era obrigado a pedir autorização para sair do país, para emitir um passaporte. E a partir daquele momento você poderia sair do seu país se você pudesse financiar essa viagem. Cuba sempre foi um lugar de muita efervescência política e tal. E rolando essa abertura que a gente pontuou, a gente falou, é um momento muito importante pra gente ir lá filmar. E o filme traz isso e funciona também como um documento histórico. Sermão dos Peixes foi realizado a partir do material bruto do curta O Boto e o Homem. É sobre uma pesca artesanal que acontece em 3 lugares do mundo, né? Ele fala de uma simbiose entre o homem e um boto, né? O boto traz a tainha do alto mar e leva para essa região que se chama Laguna, em Santa Catarina, e eles emitem um sinal que o pescador entende e jogam as tarrafas, né? E aí acontece essa relação entre o homem e a natureza, né? São imagens que remetem à minha infância, porque meu pai nasceu lá. Muitos dos pescadores que aparecem no filme são meus primos, então é quase um regresso às memórias da infância. Trago Comigo tem como personagem principal um diretor de teatro com bloqueios de memória sobre sua prisão durante a ditadura militar. Protagonizado por Carlos Alberto Richelli, o filme conquistou o prêmio do público. É uma história de amor num contexto político, é um amor da juventude que foi abortado por razões ali, enfim, sociais, né, pela própria ditadura, a existência da ditadura. Mas acho que é uma história de amor. Entre os outros brasileiros presentes na mostra Contemporâneos estava Meia Hora e as Manchetes que Viram Manchete. O documentário discute comunicação popular através do jornal carioca Meia Hora. Um jornal é mediador entre o público e a notícia. Então, você dá uma notícia com uma piada, talvez você dê também com uma perspectiva. E tem outro lado, será que o jornal é responsável? Tem que ser do jornal a função de educar o povo? Não tem que ser do Estado?
Enfim, talvez não exista muita resposta para essas perguntas, mas a gente está trazendo, jogando à tona para o público começar a refletir mais sobre a mídia. E um grande pilar do filme são as animações. Talvez o personagem principal do filme sejam as capas do Meia Hora e o interior do Meia Hora. E como é um objeto inanimado, a gente resolveu, nas animações e nos grafismos, tem muito grafismo que interfere nesses depoimentos, a gente resolveu contar a história assim, deixar a capa como protagonista. 2 filmes brasileiros de terror foram exibidos pela primeira vez aqui em São Paulo durante o festival. O Condado Macabro ele explora muito o gênero slasher, que é norte-americano, né? Que é aquela história que contém clichês, mas que traz um resultado que daí depende da visão do roteirista e diretor. Então a gente trouxe um pouco dessas características de um filme slasher, mas com um pouco de brasilidade. Então, são 5 jovens que vão para uma casa passar um feriado. A história gira em torno de uma grande investigação. Então é um palhaço que foi encontrado numa cena de crime, numa casa por um investigador, e o investigador é um embate entre o investigador e aquele acusado para tentar descobrir quem estava lá e quem cometeu aquelas atrocidades, né? Tendo José Mojica Marins, o eterno Zé do Caixão, como diretor de um de seus episódios, o longa As Fábulas Negras é repleto de personagens do imaginário popular brasileiro. Acho que As Fábulas Negras é um filme de contos. A gente pega os contos populares brasileiros e transforma ele numa roupagem um pouco original, damos uma cara nova, alguns monstros clássicos, como o lobisomem, a loira do banheiro. E eu também, principalmente no meu episódio, eu retrato um monstro moderno do Brasil, que é o monstro do esgoto, que a gente está com esse problema de esgoto aí no Brasil todo, né? Então é isso, é o passado e o futuro. A loira do banheiro, na verdade, ela existe em diversos países, assim, em roupagens diferentes. No Brasil também existe uma grande variação de loiras do banheiro. Tem a menina do algodão, a própria loira do banheiro, a mulher do algodão. Eu tentei unir todas essas lendas num filme só. Assim, como quase que uma loira do banheiro Begins, assim. É o começo da loira do banheiro. Acho que tem uma safra de diretores muito bons surgindo. E o principal, a gente tem público. Para um cinema brasileiro ser forte, a gente tem que ter todos os gêneros. E o terror é um gênero nobre e um gênero muito difícil. O Brasil também marcou presença nas mostras Escolas de Cinema, Doc TV e Docs Musicais. Aqui cabe destacar a presença de 2 coproduções do Canal Brasil. Sabotage, Maestro do Canão, de Ivan 13P, e Eu Sou Carlos Imperial, de Renato Terra e Ricardo Calil. Aproximar a produção latino-americana é, sem dúvida, a maior contribuição desse festival. Todo ano, são muitos os cineastas de diversos países da região que marcam presença no evento. En la cartelera peruana casi todo lo que existe es Hollywood, o sea, casi no hay películas latinoamericanas. O sea, la única película latinoamericana que llega, pues, no sé, es Relatos Salvajes, ¿no? Porque ha llegado a todas partes. Entonces son películas como muy raras, muy comerciales, muy exitosas, que llegan a Perú. Pero yo no me acuerdo ahora, por ejemplo, de alguna película de aquí que haya estado en cartelera hace poco en Perú. Ninguna película peruana acá. Y en Argentina tampoco. Lamentablemente en Buenos Aires cada vez se ve menos cine que no sea americano. Hay pocas salas que exhiben cine latinoamericano y eso ha cambiado mucho y desafortunadamente. O sea, salvo la semana del cine brasilero en Buenos Aires o los grandes éxitos como Estación Central, Ciudad de Dios, Tropa de Elite. El resto de las películas brasileras no se estrenan comercialmente en Buenos Aires. Yo creo que hay muy poco intercambio. Es una pena, pero siempre el intercambio está mediado o por los festivales de Europa o por Estados Unidos. Hay una cosa bastante imperialista en la distribución. Entonces sería interesante que empezara a haber un diálogo, no solo de coproducción, sino de proyección, de poder ver más películas latinas. En Chile se ven muy pocas películas latinas. Se ven muy pocas las películas chilenas también. Es muy difícil encontrar espacios para películas no comerciales en los cines chilenos. O prêmio de coprodução ficou com o longa-metragem Que Viva la Música, uma parceria da Colômbia com o México. Que Viva la Música es una película que está inspirada en una novela de un escritor colombiano que se llama Andrés Caicedo, que pretende contar la historia de una chica de un barrio privilegiado de Cali, que la chica
es su iniciación en el mundo del sexo, las drogas y la fiesta, ¿no? Esto es como para resumir de qué se trata la película. Eu acho que o festival, que já completa uma década nesta edição, acompanhou o crescimento do cinema latino-americano, que nos últimos 10 anos, a verdade, a gente viu que não somente a Argentina, o Brasil e México, que são as cinematografias históricas da Latinoamérica, reforçaram sua cinematografia, mas também surgiram muitas novas cinematografias, como, por exemplo, a colombiana, que este ano deu muito sucesso em Cannes, ou a chilena, ou incluso as cinematografias centro-americanas que estão começando a fazer filmes. Há mais de 10 anos atrás, o cinema latino-americano sempre tinha que encontrar a coprodução na Europa, mas agora, entre os próprios países latino-americanos, já estão começando a fazer filmes, e um pouco o festival também mostrou isso. O legal desse balanço de 10 anos é que a gente tem certeza que o audiovisual, o cinema da América Latina está crescendo, está se transformando e está se enriquecendo. Então, os próximos 10 vão trazer muita coisa boa.